Atos capítulo 17. E passando por Anfípolis e Apolônia, eles chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi até eles e por 3 shabates arrazoava com eles com base nas Escrituras, expondo e alegando que convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que eu vos prego é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e uma grande multidão de gregos, religiosos e não poucas mulheres influentes. Mas os judeus, que não criam, movidos de inveja, tomaram alguns vagabundos perversos da pior espécie, e ajuntando o povo, eles alvoroçaram toda a cidade. E, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para fora, diante do povo. E, não tendo-os achado, arrastaram Jason e alguns irmãos até os governantes da cidade, gritando: estes que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram também aqui, os quais Jason recebeu. E todos estes são contrários aos decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram o povo e os governantes da cidade que ouviam estas coisas. E tendo recebido a fiança de Jason e dos outros, eles os deixaram ir. E os irmãos imediatamente enviaram Paulo e Silas de noite a Bereia, os quais, chegando lá, foram para a sinagoga dos judeus. Estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a prontidão da mente, examinando diariamente nas Escrituras se estas coisas eram assim. Portanto, muitos deles creram, assim como algumas proeminentes mulheres gregas, e não poucos homens. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era pregada por Paulo em Bereia, foram até lá e agitaram o povo. E então, imediatamente, os irmãos enviaram a Paulo para que ele fosse até o mar. Mas Silas e Timóteo permaneceram ali. E os que conduziam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais rápido possível, eles partiram. Ora, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, quando viu a cidade tão entregue à idolatria. Portanto, ele disputava na sinagoga com os judeus e com as pessoas religiosas, e diariamente no mercado com aqueles que o encontravam. Então, certos filósofos epicureus e estoicos o enfrentaram, e alguns diziam: o que quer dizer este tagarela? Alguns outros: ele parece ser um pregador de deuses estranhos, porque lhes pregava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: nós poderíamos saber que nova doutrina é esta, da qual tu estás falando? Porque nos trazes certas coisas estranhas aos nossos ouvidos. Nós queríamos, pois, saber o significado destas coisas, pois todos os atenienses e estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa, se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. Então Paulo ficou em pé no meio do Areópago e disse: homens de Atenas, eu percebo que em todas as coisas sois supersticiosos. Pois eu, passando e vendo a vossa devoção, encontrei um altar, no qual estava escrito: para o Deus desconhecido. Este, portanto, ao qual reverenciais sem conhecer, é o que eu vos declaro: o Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, visto que ele é o Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos, nem é adorado por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, visto que ele dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez todas as nações dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos antes ordenados e os limites da sua habitação, para que eles buscassem ao Senhor, se talvez palpando
possam achá-lo, ainda que ele não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas têm dito, porque também somos sua descendência. Sendo nós, pois, descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, esculpida pela arte e imaginação do homem. Mas Deus fechou os olhos para os tempos de tal ignorância, e agora ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque ele tem determinado um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele ordenou. E disso deu certeza a todos os homens, ressuscitando-o dos mortos. E eles, ouvindo falar da ressurreição dos mortos, alguns zombavam e outros diziam: te ouviremos novamente acerca deste assunto. E assim Paulo saiu do meio deles. Mas alguns homens, crendo, se uniram a ele, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita e uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Bíblia Sagrada King James 1611.